Quero pedir que o Gabriel fale como foi a experiência. Ele ainda está rouco, por isso que a gente está em telefones separados, para que ele possa usar o telefone mais próximo e possa ser ouvido bem por vocês. Mas estamos aqui só separados dos quartos, para não ficar dando microfonia nem reverberando. E o Gabriel vai contar para vocês como foi essa experiência que ele vivenciou. Vai lá, filhão. Então, irmãos, eu passei por momentos em que eu não me lembro. Quando eu entrei no hospital, eu fui internado na enfermaria, aqui em Engenheiro Coelho primeiro. Foram 2 dias. E eu só lembro do momento da internação. Deus, ele precisava, naquele momento da minha vida, me chamar pela dor. Deus, ele tem 2 formas de chamar, pelo amor e pela dor. Mas eu precisava ser chamado pela dor, porque durante 26 anos da minha vida, eu fui chamado por amor e rejeitei a voz de Deus. Irmãos, não se permitam serem chamados pela dor. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Deus nos chama com amor todos os dias para estar do lado dele e não falhar na comunhão. Mas se for preciso, ele vai usar a dor para te chamar. Eu tive que usar um balão de oxigênio, eu tive que ser entubado, eu acordei da intubação, mas de nada disso eu me lembro. Por toda essa parte que eu passei, Deus ainda não tinha tocado meu coração o suficiente. Eu tive uma melhora e fui enviado para a enfermaria. Ao chegar na enfermaria, eu fiquei numa cama, eu escolhi ficar numa cama que era mais antiga por estar longe da janela. Só porque eu não queria enfrentar a luz, porque eu precisava dormir, eu estava cansado. Porém, essa cama mais antiga, ela tinha um modo de levantar a cabeceira, no qual ela enganchava e era um modo mais mecânico. Em uma das vezes que foi mexido na minha cama, o meu catéter de oxigênio enrolou e ficou preso embaixo desse apoio em que prendia a cabeceira da minha cama. Isso aconteceu por volta, eu acredito, das 2 horas da manhã. Eu comecei a sentir os efeitos da falta de oxigênio às 3 e pouca da manhã. Comecei a sentir dores nos meus pulmões, como se eu não tivesse conseguindo captar o oxigênio. Eu comecei a sentir muitas dores e comecei a reclamar. E eles me deram dipirona 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e não foi necessário, não foi suficiente para passar a minha dor. Na 4ª tentativa, eles tentaram me dar um tramal, que era um analgésico mais forte. Porém, eu estava tanto tempo sem beber água e sem oxigênio que minhas veias desapareceram e eu perdi o acesso venoso. A partir das 4 horas da manhã até as 6, que é a hora de troca de turno, eu senti muitas dores enquanto 4 enfermeiros tentavam pegar novamente o meu acesso venoso para poder administrar a medicação. E ninguém conseguiu. Eu continuei com dores até as 6 da manhã. 6 da manhã, os enfermeiros trocaram de turno. E essa troca de turno é sempre demorada porque eles têm que passar todo um relatório de todos os pacientes que estão no quarto para que o próximo enfermeiro saiba de tudo. E durante todo esse período, eu fiquei lá,
sentindo dores horríveis, horríveis, simplesmente porque não tinha força de ar e de oxigênio para abrir o meu pulmão. Eu estava esse tempo todo com os pulmões fechados, clamando a Deus por oxigênio, precisando respirar. Em meio a essa experiência de tanta dor, eu passei por uma experiência com Deus onde o Espírito Santo falou comigo, claramente, de forma bem audível. Não sei quem já assistiu o testemunho do meu pai, ele também teve uma experiência parecida. A Bíblia fala que Deus assentar-se-á como fundidor de prata para purificá-la, até que ele veja a própria imagem nela. E o processo de purificação da prata é o seguinte: ele pega a prata bruta, coloca na parte mais quente do fogo e espera que o fogo destrua todas as impurezas até que ele veja o próprio reflexo naquela prata. Meu pai contava essa parte da Bíblia em vários sermões dele, e isso ficava muito na minha mente. Naquele momento de maior dor, onde eu clamava a Deus para que sentisse bem, para que parasse a dor, eu ouvi claramente o Espírito Santo falar para mim: Filho, eu preciso que você fique mais um pouco no fogo para que eu termine de te purificar. E como eu falei no início, irmãos, Deus não tinha mais como me chamar pelo amor. Eu já tinha passado por um momento traumático, de dor, que foi com a morte do meu irmão, e não tinha sido suficiente para me trazer para perto de Deus. Eu precisava passar pela dor, e Deus queria que eu ficasse na parte mais quente do fogo para me purificar, até que ele visse a própria imagem em mim. E ele me falou isso através do Espírito Santo. Irmãos, hoje eu posso dizer: olhem para o meu rosto, porque eu reflito a imagem de Deus. Amém. 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 Deus é grande, Deus é maravilhoso, e Ele vai se utilizar de qualquer meio para te alcançar, para que você reflita a imagem de Deus. Amém. Amém. Eu passei por tudo isso, houveram muitas outras coisas, eu voltei para a UTI, Deus atuou, consegui uma vaga para mim na UTI novamente. Eu voltei, fiquei no quarto com uma senhora que faleceu, depois trocou e eu fiquei com um rapaz que estava acordado e eu tive a oportunidade de conversar com ele, de falar de Deus para ele. Depois disso eu continuei minha melhora e voltei para a enfermaria. Na enfermaria fiquei com outro rapaz, tive a oportunidade de fazer um culto com ele pela manhã, no dia da minha alta. Era um rapaz da Universal, então ele era mais aberto a isso. A gente falou sobre as coisas de Deus. Eu fiz uma oração bem longa com ele. E no final, ele disse: Poxa, eu queria tanto ouvir um hino. Eu estava, irmãos, com a voz pior do que eu estou agora. E eu fiz uma oração simples a Deus. E Deus me concedeu a habilidade de cantar naquele momento, para que o coração do Heliberto fosse tocado. Deus, ele age de formas muito estranhas, porque eu já estava na UTI há 4 dias, em ar ambiente. Eu já não estava precisando de oxigênio.
Mas Deus usou o protocolo do hospital, que era ter que passar mais 24 horas na enfermaria antes de ter alta, para que eu tivesse o contato com o Heliberto. Poucas horas antes de eu sair, outra pessoa foi colocada no quarto comigo e com o Heliberto. E para minha surpresa, eu tinha orado para que Deus, eu e meu pai, a gente estava orando para que Deus realizasse milagres no dia da minha alta. E eu tinha orado muito pelo Breno, que tinha ficado comigo na UTI. Poucas horas antes da minha alta, quem foi colocado no meu quarto na enfermaria, por conta da sua melhora, foi o Breno. Deus realizou muitos milagres quando eu estive lá e quando eu saí. Aquele hospital, quando eu cheguei, a UTI estava lotada. O PA, que é o pronto atendimento, estava cheio de pessoas esperando por atendimento. Quando eu saí, o pronto atendimento estava vazio. Amém. Quase todas as pessoas, quase todas, da UTI que estavam sedadas e entubadas, estavam acordadas. Quase todas as pessoas que já estavam acordadas tiveram melhoras, inclusive subiram para a enfermaria. Deus realizou um milagre na vida das pessoas que estavam lá, na minha e na de vocês que intercederam. Amém. Deus precisava que eu sofresse por um espaço de tempo para que vocês se acostumassem a se manter na presença dele, rogando. Sabe por quê? Muitas pessoas ainda precisam. E Deus quer que todos os dias a gente continue rogando, pedindo, porque pedir-se e dar-se-vos-á. Deus sabe que enquanto estivéssemos próximos a Ele, estaríamos pedindo o que Ele quer, as coisas que estão no plano dele. Então, irmãos, enquanto estiverem próximos a Deus, peçam. Não tenham medo de rogar pelo que vocês querem, porque a sua vontade coaduna com a de Deus. Amém, E se a Júlio. sua vontade não coadunar com a de Deus, Ele vai arrumar uma forma de te mostrar o porquê isso aconteceu. Porque a gente não sabia a razão de eu passar por isso. A gente não queria que eu tivesse que sofrer. E a gente orou para que eu saísse antes. Mas hoje, através do meu testemunho, vocês têm a resposta do porquê teve que demorar. Porque vocês precisavam passar mais tempo na presença dele. E porque ele precisava terminar de me purificar. Amém. Eu louvo a Filho, Deus. Fala, pai. fala da música que você ouviu na sua mente quando você estava Sim, naquele momento de maior aflição. eu tive um momento de aflição também lá, onde eu tive que usar uma máscara chamada NVI, uma máscara de alto fluxo de oxigênio para expandir o meu pulmão, porque aquele processo na enfermaria colabou o meu pulmão. Colabar é grudar um lado no outro, porque o pulmão não tem força para abrir. E essa máscara, ela manda um alto fluxo de oxigênio para abrir o pulmão. Só que ela ocupa maior parte do rosto, dando uma sensação, para mim, de sufocamento. E eu ia ter que passar 2 horas com essa máscara. Outro momento de muita agonia para mim, porque eu já tinha testado essa máscara e não tinha conseguido usar. Mas a médica falou para mim, é a única forma de fazer com que o seu pulmão volte à forma natural dele para que você consiga respirar. E eu tive que usar. Fazia muitos anos, muitos, que eu não escutava Arautos do Rei. Mas Deus soltou o coro de uma música na minha mente para poder me fazer cantar mentalmente esse coro durante as 2 horas que eu estava com aquela máscara.
O coro da música fala o seguinte: você nunca está sozinho. Deus jamais lhe deixará. Ele tudo vê. Glória a Deus. Não se esconde ao ver você chorar. Ele ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Amém. E eu cantei esse coro na minha mente durante as 2 horas e 25 minutos, que foi o tempo que a enfermeira, a fisioterapeuta chegou para retirar a máscara de mim. Se vocês quiserem escutar depois dessa música, Você Nunca Está Sozinho, do Arautos do Rei. Em todos os momentos de aflição da sua vida, escute o coro dessa música, porque você vai sentir Deus mais perto de você, como eu senti naquele Amém. momento. Como eu falei, eu nunca dediquei 100% do meu tempo para Deus. E eu quero que alguma vez na minha vida, principalmente durante essa missão, eu tenha 24 horas do meu dia para dedicar à missão de Deus. E eu não quero que nada me distraia, porque eu sinto que a melhor forma de transbordar gratidão pelo que aconteceu comigo é servindo a Deus 24 horas por dia, pelo menos nessa missão. Glória a Deus. Gabriel, só um pouquinho, pastor. Eu Tranquilo. olhando vocês conversarem aqui, eu não vou entrar na tela, vou deixar que vocês fiquem na tela. Gabriel, quando você diz assim, Deus não conseguiria me chamar mais pelo amor, mas ele teria que usar a dor para isso. O que você quer dizer para nós com isso, cara? Eu quero dizer que Deus ele tem um amor tão grande pela gente, tão grande, tão grande, tão grande, que ele não aceita, como meu pai e minha mãe, que um filho dele se perca. O meu pai a vida inteira e a minha mãe lutam pela salvação dos seus filhos. E Deus é a mesma pessoa, ele é pai. E se ele precisar, ele vai fazer de tudo para que você se salve. De tudo. Assim como um pai que às vezes precisa repreender o filho com a vara. Eu precisava ser repreendido com a vara para que ele demonstrasse o amor dele por mim, para eu me salvar. E foi isso que eu quis dizer, que quando Deus não chama pelo amor, ele precisa me chamar pela dor, para demonstrar o amor dele por mim, de uma forma que eu finalmente entendesse que não dá para viver sem agradecer por esse amor. Você estava distante de Deus, filho? Estava, pastor. Mesmo tendo passado pela dor da morte do meu irmão, que fez me aproximar de Deus, eu acabei me afastando novamente. Por incrível que pareça, eu já tinha parado de beber, de fumar, porque eu estava afastado da igreja antes da morte do meu irmão, completamente. Eu bebia, eu fumava, eu não tinha comunhão com Deus. Depois da morte do meu irmão, voltei a me aproximar de Deus, mas com o tempo eu voltei a me afastar de novo. Inclusive voltei a colocar álcool na minha boca, por incrível que pareça. E Deus olhou para mim e disse: filho, o que mais eu preciso fazer para você entender? Eu te causei uma das maiores dores que você podia sentir. Eu tirei metade de você. Eu tirei a parte consciente de ti, aquele que te ajudava a se manter no caminho.
aquele que era a tua base. Eu tirei o teu irmão, aquele que dormia no mesmo quarto contigo desde os mais novos anos. Aquele que passou tanto tempo contigo que vocês pareciam a mesma pessoa. Eu te causei uma das maiores dores que eu podia causar e não foi suficiente. Deus olhou para mim e disse: ainda assim, eu não posso deixar você se perder, porque eu ainda preciso te usar. Você é um instrumento, como eu falei para o meu pai. Nossos corpos são como violões que Deus usa para tocar a música que Ele quer, para tocar o coração de outra pessoa. Nós somos meros instrumentos. Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de tocar, e Deus me concede, através do Espírito Santo, o dom de falar. Então Deus não podia deixar que esse instrumento, com tanto potencial para a volta dele, para apressar a volta dele, se perdesse. Ele precisava de mim, trabalhando junto com ele. E depois de uma grande dor, ele precisou me causar uma dor física, porque eu, especialmente, eu trabalho com a área de educação física. E eu fortaleci o meu corpo durante 3 anos ininterruptos. Eu treinei, eu me tornei um cara grande, forte. Eu tinha 88 quilos, quase 90, com uma porcentagem de gordura bem baixa. E esse processo físico me fez ficar muito orgulhoso e confiante em mim, e no meu físico, e no meu orgulho, e no que eu era capaz de fazer, de levantar muitos quilos, de realizar atividades que poucas pessoas realizavam. E isso deixou meu orgulho lá em cima, a ponto de achar que eu não precisava tanto assim de Deus. E deixei, depois da morte do meu irmão, de buscar a Deus o tanto que eu buscava, porque eu passei a confiar em mim novamente. Mas Deus precisava me mostrar que em nenhum momento da minha vida eu posso confiar em mim, independente da força que eu acho que tenho, independente do que eu acho que sou capaz. Em Gabriel, momento nenhum eu posso confiar em mim. Gabriel, eu queria que você dissesse aí as últimas palavras para as pessoas que estão aqui, que vão nos ouvir depois. E gostaria que você fizesse uma oração, encerrando esse momento tão especial que estamos vendo agora. Pode ser, querido? Pode ser sim, pastor. Para finalizar, em resumo, não há outra forma de descrever essa experiência senão o amor de Deus pelos seus filhos e o quanto Ele deseja a nossa salvação. É simples, é só lembrar o que Ele fez. Ele abriu mão de tudo, deixou de ter a sua forma divina para morrer em nosso lugar, para poder nos salvar. Se Ele foi capaz de abrir mão de tudo para te salvar, você acha que Ele não vai ser capaz de permitir um pouquinho de fogo para que Ele complete essa obra e você seja salvo? Se você está na fornalha, se você está no fogo, como tia Verinha falou, honre a Deus, ore, glorifique, porque Ele quer ver a imagem dele em você. E a única forma é tirando as tuas impurezas. amém. Resista, persista e não desista. Amém. Oremos. Ore, amado. Querido Deus e maravilhoso Pai,
teu nome seja exaltado, glorificado, porque tu és o maior e único Deus que existe para nós. O teu nome é capaz de ressuscitar mortos, é capaz de salvar vidas e é capaz de curar doentes. E é através desse nome que nós hoje rogamos que o Espírito Santo caia sobre nós, sobre a tua igreja que já está separada e sobre todos os doentes que estiverem passando por qualquer enfermidade. Nós sabemos que o Espírito Santo tem um poder inigualável, que ele pode transformar, curar e salvar todas as vidas que forem clamadas, tanto por nós quanto por Deus. Então hoje, Senhor, te pedimos, derrama o teu Espírito Santo sobre todos nós, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para apressar a tua vinda. Esse mundo não tem mais o que funcionar, não tem mais tempo, não tem nada de bom para oferecer. Então dá-nos força para realizar a nossa missão, de dentro para fora da igreja e de dentro para fora do nosso coração. Que nós possamos transbordar da igreja para fora e do coração para fora, para que outros sejam alcançados a tempo de serem salvos, para estarmos todos juntos no céu. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.